Você sabe, existem por aí, as pessoas, elas só vão à igreja se tiver show, se ali tiver muita coisa boa, então elas vão para entretenimento. A casa de oração para todos os povos virou uma casa de diversão. Você sabe, existem aí aqueles bares que são ditos bares cristãos. Eu me lembro já na minha adolescência, quando eu via a placa de um bar dizendo Apóstolos Bar, o primeiro bar cristão de Curitiba. Já imaginou um negócio desse? E as danceterias gospel que existem aqui e acolá no Brasil? E o rock que entra dentro da igreja, aparentemente santificado por uma letra, e o rock and roll, que é um estilo estritamente diabólico, faz parte dos nossos cultos. O mundo vai entrando dentro da igreja, o púlpito virou lugar de anedotas, de brincadeira, de risada. A Bíblia tem sido deixada de lado. Você sabe, existem pessoas que dizem que recebem uma unção especial de Deus e dizem que essa unção é a unção do riso. As pessoas não têm culto, não tem sermão, não tem pregação, tem apenas risada e as pessoas entram em transe de risada e a palavra de Deus é deixada de lado. Agora você imagine o Espírito de Deus que guiou e orientou os profetas a escreverem esse livro, agora deixa de lado esse livro, porque agora não tem mais relevância e agora dá um outro tipo de unção para as pessoas rirem e as pessoas entram em transe de risada por minutos e minutos seguidos, caem ao chão. Unções completamente extra-Bíblia. Você sabe que existe um indivíduo que diz ter uma unção especial nos Estados Unidos, que é a unção do cachorro. O indivíduo se prostra como um cachorro, late como um cachorro e a esposa que o guia. E ela vai dizendo, onde ele me guiar, eu o seguirei. Você consegue perceber, querido, que a ação do diabo já não está mais nos bares, nas boates e nas baladas? A preocupação de Satanás está com a igreja e ele tenta entrar na igreja. E nós estamos preocupados conosco, em defendermos a placa da nossa igreja, em provarmos para os outros que nós estamos certos, que outros estão errados. A nossa igreja virou uma casa de diversão, não nos preocupamos com mais ninguém. E aí eu encontro Neemias no verso 4 dizendo, quando eu ouvi essas palavras, que os meus irmãos estavam sofrendo, que eles estavam recebendo opróbrio, que os muros estavam derrubados, que as portas queimadas a fogo, que as pessoas viviam em aflição, olha a reação de um líder espiritual. O verso 4 diz, quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Querido, um judeu tinha a obrigação de jejuar apenas no dia da expiação, mas ele continuou ali jejuando, chorando e orando. Neemias é um líder que se importa, que chora, que sofre. E agora eu pergunto, onde está a angústia dentro da igreja de Cristo? Nós não vemos mais as pessoas angustiadas, sofrendo por causa do pecado que carregam, por causa da luta interior que deveriam ter. Querido, você entende? Tudo que Satanás quer é tirar de dentro de você a luta espiritual, para que você pense que está tudo bem. E aí então as pessoas aceitam um cristianismo sem profundidade, sem entrega, sem a morte do eu, e elas vivem dentro da casa de oração, que agora virou uma casa de divertimento, com a influência do mundo dentro da igreja, e a igreja não consegue abençoar o mundo, não consegue transformar o mundo, porque nós não estamos transformados, talvez porque a gente não se importe com os outros, e a prova maior disso é que nós não estamos nos importando nem mesmo com a nossa salvação, trocando o céu pelo nada dessa terra. Neemias, ele chorou. Quando ele ouviu, ele se assentou, ele parou o que ele estava fazendo e ele chorou. E ele começou a jejuar, ele começou a orar. E todo o capítulo 1, depois você leia, é a oração de Neemias ao Deus do céu, o único Deus verdadeiro. Nós queremos lutar, ou nós simplesmente dizemos assim, não, o Senhor é por nós, quem será contra nós, então Deus é que vai guiar. Querido, Deus quer usar você na guerra entre o bem e o mal. Ele quer que você influencie positivamente o mundo. Agora entenda, eu e você precisamos reconstruir
as muralhas para proteger a nossa família, para proteger o nosso coração. Nós precisamos reconstruir nossas igrejas. Nós precisamos jogar fora tudo aquilo que o mundo tentou colocar para dentro. Nós precisamos de uma reforma na música nas nossas igrejas, porque nós não podemos colocar os ritmos do mundo com uma letra de Jesus e falar que isso é música sacra, que isso é música de adoração. Nós precisamos de uma reformulação, de uma reforma para entendermos o que de fato é unção. Porque tem unção do leão, unção do cachorro, transformando pessoas em animais. Isso não tem base bíblica nenhuma. Unção do riso, a Bíblia tem sido deixada de lado. Nós precisamos de uma reforma. Tudo aquilo que Esdras e Neemias fizeram por Jerusalém, eu e você precisamos fazer pela nossa igreja, pela nossa família e pela nossa vida. É igreja, família e coração. Agora, às vezes é preciso destruir para reconstruir. Não é assim? A gente precisa quebrar algumas coisas para recomeçar. E foi isso que Jesus mostrou para Jeremias com a história do oleiro. Se você tem aí a sua Bíblia, pode abri-la em Jeremias. Jeremias no capítulo 18, versos 1 a 6. Você conhece bem a história do oleiro. E vejam aqui o que acontece a partir do verso 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te, Deus falando a Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Lá na casa do oleiro. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Mas o vaso que ele fazia de barro, ele estava fazendo um vaso, se quebrou na sua mão. Pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Querido, para que a igreja de Cristo possa influenciar o mundo, eu acho que a gente vai ter que se submeter ao oleiro e permitir que o vaso se quebre, para que o oleiro refaça como ele achar devido. Como ele achar devido. As nossas igrejas não estão cumprindo o papel profético delas, de abençoar o mundo, de transformar o mundo. Pelo contrário, nessa guerra de influências, enquanto o mundo influencia, enquanto a igreja influencia o mundo entra dentro da igreja. Nessa guerra, parece que nessa queda de braço nós estamos perdendo. Agora, se nós nos humilharmos diante do Senhor, se os líderes como Neemias se levantarem, se forem fiéis à Bíblia, se forem fiéis à verdade, se essas pessoas estiverem dispostas a ter um quebrantamento de espírito, passarem por uma reforma litúrgica nas igrejas, uma reforma de coração, um reavivamento sincero e genuíno, sem nenhum tipo de presunção. Se nós voltarmos ao Evangelho, se nós nos despertarmos para as verdades da palavra do Senhor, se voltarmos a passar tempo com as Sagradas Escrituras, Deus irá fazer uma reforma na nossa vida e nós teremos então uma reforma na Igreja de Cristo. Querido, eu e você temos a responsabilidade na nossa geração de transformarmos o mundo, nem que seja uma vida de cada vez, mas esse é o nosso papel. Não é hora de começarmos a reconstruir aquilo que Satanás destruiu. É hora de começarmos a reerguer as muralhas. Talvez a gente tenha que estar com a argamassa em uma mão e com uma espada na outra. Atentos, vigilantes, trabalhando pelo Senhor, mas atentos, porque é um inimigo tentando destruir o templo, tentando destruir Jerusalém, que é a sua igreja, é a minha igreja, é o seu coração, é o meu coração. Mas se formos como Neemias, então, querido, entenda, em 2 meses, as muralhas foram reerguidas em 2 meses. Deus consegue fazer tudo em tempo recorde, porque Ele nos ama e quer o nosso melhor. Eu sei que dentro do seu coração, querido, às vezes existem sentimentos de que você é só um menino. Eu também sou, apenas um menino. E por trás da nossa armadura,
só existe esse menino. Nós estamos lutando, mas o meu coração tem medo e o seu também. Mas esse é o momento, querido. Se nos colocarmos nas mãos de Deus, Ele nos usará mesmo como meninos.